A gente sabe, né, que existe um, até um debate, né, sobre a questão dos marcos. Ah, cada criança tem o seu tempo, ou não, tem um tempo certo para alcançar aquele marco ali. Fica um debate, né? Porque às vezes quando a gente tem essa ideia do, não, cada criança tem o seu tempo. Deixa que cada criança tem o seu tempo. Só que às vezes, na verdade, se a gente deixa dessa forma, né, os pais em casa, não começou a falar, não começou a engatinhar, não começou a socializar, né? Não, cada criança tem seu tempo e deixa. Só que nisso pode acontecer alguma situação um pouco mais delicada, né? E às vezes até perigosa, no sentido de a criança ter alguma situação específica, né? E por conta desse entendimento de cada criança tem o seu tempo, não ser abordado no tempo certo para ter ali os estímulos, né, essa coisa toda. O que que você tem visto disso, Ariane, lá aí no seu consultório? Como é que funciona? Aparece muita gente com com esse entendimento e aí acaba trazendo algum problema? Fala para mim, o que que você tem visto disso aí? O que que você tem recebido? Exatamente, eu acho que uma das frases mais perigosas hoje é essa: cada criança tem seu tempo. Bom, cada criança tem seu tempo real, mas desde que sigam esses marcos do desenvolvimento. Então, ela tem seu tempo, então ela está 2 meses ali para cima, 2 meses para baixo, 2 meses atrasada, está tudo bem. Agora é uma criança que está ali nos 6 meses já, que ela já deveria ter alguma alguma categoria ali, né, que ela estava de avanço, de desenvolvimento, e ela não está acompanhando, tem que verificar, tem que ficar no pé, eu falo, tem que ficar no pé, a escola tem que ali informar os pais também, porque pai e a mãe às vezes não sabem de tudo, né? Mas o pediatra sabe, tem que saber, né, sobre marco de desenvolvimento, a escola tem que saber sobre marco de desenvolvimento, e hoje, né, com tanto de informação que a gente tem, provavelmente os pais também deveriam estar com isso tudo meio que explicado, meio que atentos a esses padrões de desenvolvimento dos filhos. E tem outra frase também: não pode comparar. Não pode comparar. Realmente, não posso comparar, mas a partir do momento que eu tô ali, eu tô vendo todas as crianças da mesma idade do meu filho falando, não tem como não comparar. Todas as crianças socializando, não tem como comparar. Você, como não comparar, né? Você ali pede para o seu filho: busca para mim tal livro. A criança vai lá e não pega. Tem alguma coisa que não está, né, dentro da normalidade, sendo que todas as outras crianças da mesma idade estão fazendo isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, claro, com a maneira que é abordada isso, de não pode comparar, não, cada criança tem seu tempo, mas tem o marco de desenvolvimento que ele deve ser seguido. E arrisca, né? Porque uma criança que era para estar falando lá com seu ano e meio, falando muito mais, vai começar a falar com quase 3 anos. O quanto de tempo que essa criança não Uhum. perdeu nesse quanto de socialização, de cognição, que essa criança não perdeu por não estar falando na época certa, né? Isso é preocupante, na minha opinião. Sim. E assim, você falou, né, sobre as famílias saberem também, né, além do pediatra e da escola, e, né, nós profissionais da saúde infantil e tudo mais, mas um instrumento que as famílias têm em casa, e tem tudo isso aí para eles saberem, todas as crianças recebem assim que nascem, é a caderneta da criança, né? Eu trouxe aqui um exemplar de cada, do menino e da menina, né? Quando nasce a criança já sai lá da maternidade com uma caderneta dessa. E aqui tem muita informação. Quando eu tive a minha filha, antes de ter minha filha, eu nunca tinha tido acesso a uma caderneta dessa. Eu confesso para vocês que eu só tive acesso quando a minha filha nasceu e eu saí lá da maternidade folheando essa caderneta e eu achei, gente, tem muita coisa. Que interessante essa caderneta. E muitos pais saem e só usam isso aqui no dia de levar a criança para vacinar. Mas aqui tem muita coisa. Essa aqui é a versão mais recente, né? De vez em quando. Essa aqui é 2024, essa aqui é 2023, essa aqui é 2024.
Mas, assim, eles estão sempre atualizando, né? Mas veja bem, isso aqui é o sumário. Parece um livro. Olha quanta informação. Aqui está falando sobre saúde bucal, os dentes da criança. Aqui está falando sobre a vacinação, obviamente. Aqui está falando sobre. Oi? Aqui está falando sobre vacinação, obviamente. Aqui está falando também sobre vitaminas, né? Suplementação de vitaminas. Aqui está falando sobre alguns transtornos, por exemplo, TEA, está falando sobre o autismo, um pouquinho aqui, um pouquinho, né? Não está falando muito profundo, mas fala sobre síndrome de Down, fala sobre algumas crianças com deficiência, né? Alguns sinais de alerta para essas situações. Aqui também fala, olha isso aqui, eu achei muito bacana, isso aqui não tem na da minha filha. Observando com cuidado o uso de eletrônicos. Olha isso, Ariane. O uso de eletrônicos e o consumo. Está falando de telas, né? Telas, meios de comunicação, TV, celular, tablet, computadores. Isso para as crianças, né? E para as famílias. Isso aqui é muito, muito recente, muito novo. E aí está falando sobre prevenção de acidentes. E aqui, ó, eu separei aqui a página onde fala exatamente do que a gente está tratando hoje. Os marcos do desenvolvimento, do nascimento até os 6 anos de idade. Então, conforme vai acontecendo os marcos, a mãe tem que marcar aqui, ó, no quadradinho, se a criança fez aquilo. Por exemplo, vamos lá, nos 6 anos de idade, se observa um rosto, dos 0 aos 6, né? Observa um rosto, eleva a cabeça, se reage a um som. Então, marca aqui, quando é que fez? Foi com 1 mês? Foi com 2? Foi com 3? Até os 6. Essa página aqui é até os 6. Depois, na outra página, vai seguindo. Dos 6 meses até 1 ano e meio. Então, também tem que marcar se a criança completou aquele marco ali e quando que foi. Né? Com quantos meses. Aí, depois tem de 1 ano e meio a 3 anos. E depois de 3 a 5 e de 5 a 6. Aqui encerra esse acompanhamento, né, que já está registrado quais são os marcos que a criança deve alcançar. Nessa página aqui, já não está descrito exatamente o que é. Aí o pai ou a mãe é que vai escrever aqui e vai dizer quando é que foi, né? Dos 6 aos 7, dos 7 aos 8, 8 a 9 e 9 a 10. Ou seja, a caderneta vai até os 10 anos. Né? E é muito interessante, porque aí, veja bem, são várias áreas de desenvolvimento da criança que a gente precisa estar acompanhando, né? Na área da comunicação, da fala, da linguagem, que a Ariane pode falar um pouco melhor, na área da cognição, né? do aprendizado, na área motora, né? Se já engatinha, se coloca de pé, consegue andar sem as mãos, né? Quando é bem bebezinho, se ergue o pescoço, se sustenta a cabeça. Então, tudo isso, conforme você vai acompanhando lá com o pediatra do seu filho, ele vai dizendo, tá na época, né? Até a próxima consulta, né? O pediatra vai dizer ali, vai acontecer isso, 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 observa, né? E aí, observa e registra, porque quando você leva esses registros lá para o pediatra do seu filho, ele vai dizendo, está dentro do tempo certinho. Né? Porque tem uma margem, como você falou, se acontece ali com uma margem de 1 mês, 2 meses, né, depois ou antes, acontece, está dentro dessa margem. Mas se acontece com muito tempo depois, tem uma defasagem. Está, sim, apontando um atraso ali. Né? Porque a criança ela vai desenvolvendo e ela vai desenvolvendo tônus muscular, não é isso? Para o pescoço, para os bracinhos, para as pernas. E isso a gente vai acompanhando até depois que a criança entra na escola também. Né? Porque aí, por exemplo, vou dar um exemplo de uma vivência aqui no consultório. Uma paciente, filha única e tal, os pais, né, com bastante superprotetores, e a criança não tem muita atividade física. Ela não pratica muita atividade física. Qual a atividade física para essa idade? Ela não vai muito no parquinho, ela mora num prédio que não tem elevador, então precisa subir de escada. Ela não sobe as escadas, normalmente ela vai no colo. Então, assim, essa menina dentro do consultório, ela não conseguia nem subir na cadeira para poder pegar o baldinho de lápis de cor que tem lá no meu consultório. Por quê? Porque ela tem o tônus muscular da perna muito fraco, né? Na verdade, ela não tem tônus muscular. E isso com 5, 6 anos de idade. Veja bem, é um atraso nesse desenvolvimento porque não está tendo os devidos estímulos.